coisa para vocês. Para quem falou em vela, né? O Otto comentou aqui sobre vela. E a gente vai falar. Opa, subiu um beijo agora. Subiu, paciente. Tá bom o negócio aqui. As coisas invisíveis são a raiz das visíveis. E a gente optou por continuar a permanecer acendendo essas duas lâmpadas aqui como uma espécie de um monitoramento dos trabalhos espirituais que acontecem. A ciência hoje mesmo ainda não sabe definir com perfeição o que seja fogo. Existem hipóteses que falam de fogo e que ligam o fogo a teorias como a teoria da eletromecânica quântica, mas a chama ainda é algo que carece de uma definição mais perfeita. Quando você tem uma vela queimando dessa forma e uma outra queimando de outra, significa que a gente tem um jogo de vibrações aqui acontecendo, porque essa palestra que a gente faz aqui tem que tirar um nome de palestra e colocar trabalho no lugar. Você faz aqui um trabalho espiritual, todo o processo que a gente conversa, fala aqui, é um instrumento desse trabalho, e o que eu procuro fazer é atrapalhar o menos possível aquilo que está sendo feito pelos amigos espirituais. Isso aqui é um monitoramento. Eu vou começar hoje falando da importância que nós temos tido a rara felicidade de poder nos reunir aqui em dias especiais. Sejam dias auspiciosos, profundo teor auspicioso, que já aconteceu, e seja em dias que a gente não poderia chamar tão assim, como é o dia de hoje. Mas olha que coisa interessante, né? Nosso universo é feito de dualidade que deve se completar. E mesmo em presença de processos aparentemente difíceis ou negativos para se vencer, é possível que a gente retire desses limonadas maravilhosas. E é o caso desse dia de hoje. Nós escolhemos o tema de falar sobre uma das figuras mais espetaculares, eu posso dizer sem medo, espetaculares, porque foi uma das mais humildes também. Tanto é que eu certamente hoje vou tocar em assuntos aqui que quase nenhum de nós conhece, a respeito da vida e do trabalho de Benedetto de Lourdes, ou Benedetto da Norte, como se diz na Itália hoje, o São Bento. Para nós, que talvez a gente conheça alguma coisa, talvez a gente conheça a sua medalha, talvez a gente conheça os beneditinos, o canto, os mosteiros, mas o que foi e o que faz espiritualmente essa entidade, esse companheiro nosso de jornada, poucos nós conhecemos. E por que a gente escolheu esse tema? Porque calha hoje, uma segunda-feira, né? Dia 10 de julho, com a véspera do dia em que, dentro da tradição cristã, se comemora o dia de Bento. É um dos poucos santos da Igreja Católica que tem duas comemorações de data. Hoje é o dia em que Bento não é o dia nem da morte nem da desencarnação dele. Ele desencarna em 21 de março e nasce em 12 de setembro. Dia 10, dia 11 de julho, é o dia em que se diz o despertar espiritual de Bento. A gente vai ver a força desse espírito aqui, nesse trabalho. E esse dia é amanhã. Só que hoje, se a gente conta, vocês viram que eu mexi aqui e tirei 2 volumes do Zohar. Hoje também é um dia especialíssimo e calha perfeitamente com, e por isso mesmo, né, inspirado pelos nossos amigos, eu escolho falar sobre Bento, porque calha exatamente com esse equilíbrio que a gente precisa, a força espiritual que a gente precisa para transformar o limão numa limonada. Hoje, contando-se pela visão do calendário lunisolar da Kabbalah ou do judaísmo, o dia começa ao pôr do sol. Então começou hoje ao pôr do sol, o dia 17 ou 17º dia do mês chamado de Tammuz, que é o mês de Câncer, no qual nós já estamos há 17 dias. É redundante, mas é bom que a gente deixe claro. E tem esse dia de especial, que começou hoje, né, às 6 horas e vai até amanhã ao pôr do sol. É o dia em que, na tradição profunda que existe, e aí cabe sempre, eu sempre vejo semblantes diversos, é importante que a gente lembre aqui, que a gente não analisa nenhuma escritura, a gente não analisa nenhuma vida, nenhuma biografia de santo, sem olhar o que está por detrás da história. Lógico que a gente não abandona a veste, a superfície de uma história espiritual, mas o que nos interessa são os códigos que estão por detrás.
É importante que a gente tenha sempre isso assinalado no nosso entendimento e no nosso trabalho em conjunto, até para que esse trabalho seja efetivo. Entender o código é fundamental para o que a gente faz aqui. Então, quando a gente fala de uma tradição espiritual, a gente está falando do código. Hoje, nesse dia 17 de Tammuz, é o dia em que, na Torá, nos 5 livros chamados do Antigo Testamento, se assinala uma data muito interessante. É uma data que aparentemente é uma data muito triste, muito complicada, mas que, como tudo nesse universo, possui dentro de si a chama ou a chispa divina. É o dia em que, todo mundo já viu essa história, todo mundo já viu o livro, já viu o livro, já leu o filme, já viu o filme, já viu o livro, já viu o filme do Êxodo. A gente sabe da história do bezerro de ouro. Quando Moisés sobe ao monte, depois que Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, recebe uma centena de milagres diários, maná todo dia caindo, né? As codornas, quando reclamou-se da carne, a água saindo e brotando de uma fonte no deserto. Ele sobe ao monte Sinai e vai ficar lá 40 dias para receber a Torá, ou o que a gente chama de os 10 mandamentos, mas não foi só isso que ele recebe ali. Nem a palavra é mandamentos, a palavra correta é pronunciamentos, ou 10 palavras ditas pelo divino. Nesses 40 dias o povo fica embaixo, orientado a isto. Ora, passa 1, passa 2, passa 3, o código 40 é um código muito importante, que fala inclusive das vitórias sobre a matéria. 40 dias Moisés passa, Jesus passa 40 dias no monte, né? Depois que ele sai da Galileia sendo tentado, 40 anos o povo vai depois ficar no deserto. O número 40 é muito importante. O pessoal pensa assim, Moisés sumiu. Foi para lá e não vai voltar. Essa é a história superficial. Vamos fazer um Deus? E consegue se seduzir, inclusive, o irmão de Moisés, que era por ele a sua voz. Quando Moisés foi ao faraó, ele falava através de Arão, o sacerdote. Arão se seduz. Eles pegam, vejam como o povo era escravo, mas todo mundo tinha ouro, tinha joias. Dê aqui o ouro, as joias, vamos fundir e fazer um bezerro, ou um ídolo, ou um deus egípcio, um bezerro ou um touro. E começa-se a venerar aquele deus. E Moisés está lá no alto do monte. E ele recebe que seu povo começou a sair fora do caminho. Moisés fica muito chateado. No primeiro momento ele desce e vê aquela cena. Disse nas tradições da Mishnah, que são os conhecimentos que estão em volta da Torá, como existem em todas as religiões, ao lado, que o bezerro falava, o bezerro era que ele se mexia, de tão profunda era a energia que estava em jogo ali, mas uma energia extremamente egóica, extremamente vinculada à força do ego, da idolatria, no sentido de que as pessoas entregaram as suas forças ao ego e não a Deus. Quando Moisés vê aquilo, ele quebra a lei, ele joga as tábuas no chão, parte aquilo, e diz, acabou, e é preciso que haja uma conversa dele com o divino, de modo que ele possa, aí depois ele pede perdão. Ele fala, você está falando que não quer mais, vou destruir. Ele pede perdão, e a coisa se refaz, mas quando ele desce, ele faz aquele bezerro se dissolver, bota na água e faz com que aqueles que tinham sido os instrumentos disso bebessem daquela água. Tudo isso é código. Que código nós estamos falando? E se fala isso nos estudos de Kabbalah. Há momentos em que nós chegamos perto da consciência desperta. O código que está aqui é que o povo vai até o monte, Moisés sobe, vai receber um código profundo de espiritualidade e, 40 dias são muito tempo para se esperar, cai-se novamente dentro de uma estrada material. Material no sentido de valores que são imediatos, que são palpáveis, que se pode pegar, esculpir como uma estátua, ego puro. E esse processo faz com que a consciência que estava pronta para ser despertada, para que todos pudessem se transformar em verdadeiros Cristos, novamente voltem a um estado de se arrastar pelo ego. O episódio do bezerro de ouro é especificamente voltado a isso, no sentido de que só o Messias ou a consciência messiânica depois é que vai restaurar esse processo. Haveria ali a oportunidade de acontecer isso.
Jesus, a figura humana de Jesus, que depois vai dar veículo a uma consciência crística, vai se transformar num ser desperto, ou já era desperto, depende. A única coisa que a gente aqui lembra muito bem, a gente vai falar um pouco disso quando voltar a Bento, é que ele jamais se proclamou Deus, o único Deus, com a mesma substância do Pai. Ao contrário, ele se proclamava um ser que buscava um encontro com um Deus, que teria isso e tem isso dentro de si desperto, e queria compartilhar com as pessoas que estavam em volta dele. Seus apóstolos e todos aqueles a quem os apóstolos transmitissem isso. Jamais fundou uma igreja. Jesus faz parte desse processo com a sua consciência crística 2000 anos depois. Mas naquele momento ali se perde uma grande oportunidade. Então esse dia fica marcado como um dia muito duro para aqueles como nós que trafegamos dentro das rotas do carro. E teoricamente é um dia negativo. Por isso se faz dentro da tradição, seja a tradição judaica, seja na cabalista, um jejum. Nesse dia que começa determinadas horas, cada um fala e vai até o dia de amanhã. E se passam 3 semanas até um outro dia teoricamente negativo também. Só que vamos virar a moeda ao contrário. Isso tem uma história positiva. As 3 semanas que vão se passar a partir do dia de hoje vão encontrar um outro mês, o mês de Leão, que segue essa câncer, que é chamado mês de Ave. A palavra Ave em hebraico, que Jesus usava muito em aramaico, Abba, significa pai. Olha, como é que o mês do pai, as 3 semanas que vão de 17 de Tammuz ao dia 9 do mês de Ave, são 3 semanas muito ruins? Porque o símbolo disto é, as coisas que acontecem aqui espelham o karma que nós plantamos, simbolizado este karma pela história do povo de Israel, que nessas 3 semanas encontra muitos obstáculos e vai ter no dia 9 de Ave um dia onde tudo que você quiser saber da história do povo judeu, desde a destruição dos templos em Jerusalém, desde o Holocausto, se dá no dia ou na proximidade do dia 9 de Ave. Mas isso tem um lado positivo, eu vou repetir, e é o que nos interessa aqui. Como interessa hoje, esse dia, e como interessa no dia 9. Esse dia 9 de Ave do Pai é o dia em que nasce o Messias. Já repeti essa história algumas vezes, desculpem aqueles que já ouviram. Esse Messias, em hebraico, tem um nome. O CH pronuncia-se como R, 2 R's. Menachem ou Menachem. Esse nome Menachem, traduzido, significa consolador. Quem já estudou os evangelhos sabe que no Evangelho de João, o 4º evangelho, Jesus, antes de sair para o Calvário, de fazer o processo em que ele conscientemente sabia que estava inserido, e antes de retomar a sua vida, e aí é onde ele prova que o ser desperto tem controle até sobre a vida física dele e de quem quer que seja. E isso se transborda em tudo que se relaciona à nossa vida. Um ser desperto tem condições de mudar karma, tem condições de transformar situações, desde que ele esteja desperto. E o ser que está desperto é o Messias. E Jesus foi claro, eu vou para que o Consolador, a palavra que ele usa é Menachem, venha. Está lá no Evangelho de João. Eu preciso ir para que o Consolador venha. Quando ele vier, ele haverá de esclarecer tudo aquilo que eu não pude falar. Todo mundo se chamou de Consolador, até o Espiritismo. Ninguém está errado. Todos estão certos. Porque realmente tudo que esclarece o espírito humano é da ordem do Consolador. Mas cada um deve entender que Jesus falava também para cada um de nós, ou seja, é preciso que eu saia para que o Cristo que está dentro de vocês venha, desperte, faça reviver dentro de cada um a centelha perdida, que está simbolizada aqui. Mas vejam que, como a gente não faz, como a gente continua no ego, o dia 9 é sempre um dia de pancada. Os ancestrais portugueses e muitos de nós, porque Portugal é um país judaico, em toda a sua formação, nos falam de agosto, mês do desgosto. Porque esse mês de Ave quase coincide com agosto. Nesse ano então começa, dia 1º de agosto começa a Ave.
Então a gente tem na mão uma coisa aparentemente dura, mas ao mesmo tempo a gente tem um poder enorme por um outro aspecto. Eu vou tentar ser rápido, porque a história de hoje é Bento, de Lúcia, mas vocês vão ver que tudo se conecta. Essa cara de Padre Pio. Hoje estamos na semana. A Torá se estuda nos seus códigos através de porções semanais, que se chamam parashiot. Uma paraxá, várias parashiot, plural. Cada semana é uma. E essa semana nós entramos numa das mais poderosas parashiot, tanto que ela é estudada, eu tirei isso aqui fora para vocês verem. Aqui está o Zohar, o livro que tem tudo a ver com os beneditinos, se vocês querem saber. Um trabalho dos beneditinos e dos cistercienses, que os sucedem na Idade Média. A gente vai tentar falar disso depois. O Zohar, que é um tratado de profunda sabedoria e de códigos espirituais ocultos, e que não foi apenas trazido para o povo judaico, tanto é que ele é trazido para a Europa pelos templários, que são filhos espirituais dos beneditinos cistercienses. Dentro do Zohar, esta paraxá chamada Pinchas, ou Finéias em português, tem 2 livros, de tanto ensinamento que está aqui. Porque ela é uma das parashotes mais poderosas para a cura. Cura no sentido daquele que nós nos referimos aqui há 3 semanas atrás. Não é cura apenas de doença física, é cura da vida, é cura de carência, é cura de julgamentos, é cura de karma. Para quem se conecta aqui, olha que interessante, né? O 17 de Tammuz, que é amanhã, está na semana, cada paraxá se estuda num Shabat. O sábado próximo vai ser onde se estudará em sua plenitude a paraxá de Pinchas. 17 está no meio dessa semana. Se nós começamos com Pinchas, temos chance de... Eu não estou querendo que ninguém aqui desperte e nasça o Messias no dia 9, tá? Porque essa é a nossa ideia. Mas se não der agora, quem sabe no ano que vem? A gente entender que essas 3 semanas podem se transformar em 3 semanas de profundo trabalho espiritual. Só para mostrar para vocês, se eu estou vendo isso aqui surrado, eu carrego isso aqui no bolso esquerdo da minha calça ou no meu coisa. Sabe o que é isso aqui? Esses 2 livros inteiros colocados. O povo hebreu, o povo judeu, é um dos mais macumbeiros que existem, quero dizer assim para vocês, no bom sentido da palavra. Aqui está algo que tem uma força espiritual aqui dentro. É claro que nada funciona se você não tem conexão. E eu carrego isso aqui, de tanta força tem esta paraxá de Pinchas. A história de Pinchas é uma história, inclusive, forte. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, porque a gente já levou 15 minutos de conversa. Mas se vocês quiserem ler, ela está no livro de Números e começa quando o povo de Israel é abençoado. A cabeça aí, né? Quando o povo de Israel é abençoado por aquele que lhe amaldiçoar. Isso também tem uma transformar os nossos delatores, os nossos críticos em bênção, em aqueles que nos abençoam. Esse é o cerne disso, é fazer com que os nossos inimigos, que nós mesmos é quem criamos com o nosso karma, com o nosso despertar, se transformem. E a história é essa. Foi contratado um mago que tinha que chegar lá e amaldiçoar o povo. O cara chegava e só falava coisa boa. E o sujeito que me contratou falou: como é que é isso? Eu estou te pagando tudo para você vir aqui amaldiçoar e você só... Eu estou falando o que Deus me diz. Então, assim, quando a gente tem uma consciência divina, a força daqueles que querem o nosso mal é cortada ou se transforma depois em bênção. Bom, por que eu dei essa introdução toda para falar? Amanhã, no dia 11, a gente comemora a força de um ser dentro do cristianismo. Eu tenho uma cola aqui que eu tenho feito isso para ter trazido. Ó, essa cola também dessa chama, gente. Olha, isso aqui, ó, ela vai ficar bonita até o final. Quando a gente falar de Bento ou Benedetto, a gente precisa fazer um contexto. Porque talvez seja com Francisco de Assis
aquela entidade encarnada que tem mais importância dentro da formação espiritual do que a gente chama de cristianismo, mas muito mais, dentro daquela condição de entregar aquele que tem uma ligação, que é um cristão, uma substância espiritual que o leve ao despertar. Não sei se eu estou me fazendo claro, porque o trabalho de Bento é basicamente esse. E ele nasce num contexto, o pior não podia ser. Bento vai nascer no ano de 480 da Era Comum, ou da Era Cristã. O ano de 480 é simplesmente o seguinte: 40 anos antes, Roma tinha sido invadida pela 10ª vez e finalmente conquistada pelos bárbaros, que vinham pressionados pelos hunos e pelas bordas do Império Romano e iam entrando arrasando tudo, os godos, visigodos, seja qual for. Roma estava destruída, o Império Romano tinha perdido completamente a sua substância e estava esfacelado. Isso em termos políticos. Em termos espirituais, a gente tinha um cristianismo desde o ano de 325, um pouco antes do imperador Constantino, transformado em religião oficial do Estado. Naquele momento, tudo que era interesse material, que não tem nada a ver com a substância daquilo que Jesus, com a voz do Cristo dentro dele, falou, ganhou força e se estrutura a partir, porque imagina o seguinte: de repente, Roma tem 500 templos, Júpiter, Saturno, né, Vesta, os deuses todos ali, com cada um deles com padres, com sacerdotes, né, que viviam dali. De repente chega um imperador e fala assim: acabou, a religião é a cristã, vocês estão fora da jogada. Imagina o que isso causa, né? Egos em conflito, que muitos deles fizeram o quê? Foram absorvendo aos poucos, para dentro da tradição deles, aquilo que estava dentro do cristianismo. Tanto que a palavra padre, sacerdote, é toda fruto do que era a tradição greco-romana superficial. Muito bem. Essa confusão toda ainda contava com alguma coisa. Não havia uma doutrina cristã única. Havia várias percepções do que Jesus tinha vindo trazer. O que é chamado de heresia pela Igreja Católica, que depois se tornou vencedora com a sua doutrina, literalmente vencedora, porque foi uma guerra. Naquela época tinha à sua volta os gnósticos, que nós falamos aqui semana passada, tinha os nestorianos, tinha os pelagianos, tinha os arianos, cada um deles olhando. E a discussão básica era: Jesus é Deus? Jesus é igual a Deus ou não é? Jesus é um homem divinizado ou não é? Jesus teve corpo físico ou não teve? Isso era uma brigalhada. E houve 2 concílios, um em 325, em Nicéia, e depois 2 em Constantinopla, que se seguiram. Bento vai nascer quando esses concílios tinham declarado, finalmente, depois dessa brigalhada toda, o banimento de todas essas visões do cristianismo. E teve semana passada aqui, lembra que em 45, na Arábia Saudita, se recuperou textos espirituais dos gnósticos, entre eles o Evangelho de Tomé. Porque só agora que a humanidade tem consciência e para poder novamente olhar para esses textos com outros olhos. Agora que eu digo no século XX. Muito bem. Esses textos e essa vitória toda do cristianismo baniu, mas baniu entre aspas, né? Porque era uma vitória oficial. A igreja era agora uma igreja católica. Roma era um dos centros. Havia o centro em Constantinopla, ainda havia brigas entre as chamadas cismas da igreja do Oriente Oriente, mas o fato é que Bento nasce dentro disso. Filho de um patrício romano rico, numa região da Itália, que é a região do berço dos santos, a Hungria. Só para a gente falar de Hungria, porque a Hungria é a terra dos santos, é a terra de Bento, que é o primeiro que surge dali, é a terra depois de Francisco de Assis, é a terra de Rita de Cássia. Bento encarna no ano 480, numa família rica, é um menino já diferenciado, desde cedo, e tem um irmão gêmeo. Acho que essa é a primeira notícia que muitos de vocês não sabem. Quem é que sabia que Bento tinha um irmão gêmeo? Chamada Escolástica. Escolástica é a irmã gêmea de Bento e é também, como ele, canonizada pela igreja. E é uma figura especialíssima e silenciosamente importante, fundamental na sua vida inteira. Mas como um amor que havia entre os dois, indescritível, suporta o trabalho de Bento, até mesmo sendo desconhecido pela maioria das pessoas, né? Vejam a profundidade disso.
E como os meninos aqui eram privilegiados, ela foi logo com... Estava começando o movimento monacal, trazendo para dentro da visão ocidental um monasticismo que no Oriente existe desde sempre. Né? Monges, né, que são ligados às tradições orientais, como o Yogananda, por exemplo. Né? Os Swamis têm 3.000 anos. Né? Vamos falar de Buda, tem 1.000 e tantos anos. Dentro do cristianismo ocidental, começava a surgir os movimentos monacais. Escolástica é logo mandada para um deles. E Bento vai para Roma. Benedetto, italiano. Benedito virou um santo que depois foi um santo franciscano, né, no século XVI, que é o São Benedito que a gente conhece aqui no Brasil. Mas a palavra é a mesma, Bento e Benedito. Em Roma ele vai com uma... Interessante que o pai era muito rico, ele leva uma babá. Sabe-se pouco sobre ela, mas a importância dela é fundamental. Ela acompanha Bento muitos anos. E ele chega numa Roma destruída politicamente, completamente à mercê de brigas políticas e religiosas, para estudar retórica, matemática, música e ciências de uma forma geral, no que ele realmente, como uma pessoa prodígio, rapidamente se coloca. E aí é onde estão as coisas ocultas, da mesma forma como Francisco de Assis. Gente, a sexualidade é uma força divina. Ela está posta no homem para que ele aprenda com ela, a lidar com ela. E a gente tem, ao mesmo momento que você entra dentro desse mundo, ela vai aparecer. E naquele momento, ainda hoje, certamente, não sabemos lidar com essa força. Quando ele foi posto ali, ele foi imediatamente pressionado por todo tipo de situação que o levava àquilo, dentro daquela visão completamente dissoluta que vivia a sociedade romana no seu tempo. E em Bento, aí onde estão as coisas ocultas que não são trazidas, né? Porque a igreja, quando fala de São Francisco, quando fala de São Bento, quando fala de Santa Rita, quer botar por debaixo do tapete. E chega e diz como se essas pessoas fossem umas pessoas insossas, que não tivessem nenhuma vida em que a energia, que a gente chama de sexual, surgisse. Isso é um desserviço. Porque uma coisa é você dizer que aquela história tem que ser reprimida e todo mundo fala, como é que faz com isso? Como eu trabalho esse processo? Se a gente souber como fazer, é muito melhor do que você chegar e fingir que não existe. Ou condenar. Já havia condenação naquela época e Bento dá de cara com a sua sexualidade, entra de cabeça dentro disso. Inclusive vai se ligar a uma moça, eu vou contar depois para vocês uma história profundamente... mas se ligou especificamente a uma pessoa, e houve um momento em que ele falou, não vai dar. Olha só como a gente vai encontrar paralelo com alguém que vai vir quase 1000 anos depois dele, chamado Francisco de Bernardo. Não é possível. E ó, sai e vai para as residências de Roma em um monte chamado Subiaco, entra numa caverna, e ali havia vários monges. Cada um ficava num, e ele ficou um, e ali ele começou a ficar atendido nas suas necessidades por um que ficou amigo dele, e começa a surgir um Bento que ele era. Um médium de efeito físico extraordinário, um ser diferenciado pela sua evolução espiritual, com uma missão importantíssima. 3 anos ele fica dentro dessa caverna apenas se comunicando. E aí, como Francisco de Paula, depois a luz começa a brilhar, e ele começa a atrair pessoas à sua volta. Camponeses, né, que vão ali procurar os monges e começam a ver que o Benedetto era aquele que, ao fazer uma oração, curava. Era aquele que, quando chegava uma pessoa obsidiada para a Igreja Católica, estava com um demônio, a oração de Bento ou a sua intervenção afastava a entidade. E aí, eu falei a vocês que já havia monastérios, um monastério específico. O abade morre e as pessoas sabedoras que o Bento tinha o convidam. Ó, vem para cá, seja nosso abade. Ele aceita. Desculpa. E aí chega, encontra um mosteiro. Não sei porque se tivesse funk, talvez naquela época, mas talvez eu ficasse sem festa de funk todo dia. Nada contra, pelo contrário. Deixa eu falar bem, assim, clareza. Mas o fato é que ele chegou lá e encontrou algo que não estava muito. Começou a tentar mudar. Vamos fazer assim, faz assado, muda assim, muda aquilo, a espiritualidade, é importante a gente entender aqui que é estar em contato com o divino.
e faz uma mudança, começa a implantar. Aí, um belo dia, um grupo daqueles monges que tinham tido a ideia, pô, a gente teve uma ideia errada, né? Esse cara aqui para trabalhar. Em vez de convidar ele a se retirar, você resolve matá-lo. Era comum naquela época. Vamos dar logo fim nisso. E chamam ele para um jantar e colocam na frente dele um cálice de vinho com veneno mortal. A mediunidade de Bento, que já tinha 3 anos de trabalho intenso espiritual, é importante que a gente diga o que esses 3 anos significam para Bento. Um mergulho dentro dele, um mergulho naquilo que a gente chama de tempo anterior. O contato dele com a divindade o tornava naquele momento capaz de ter uma mediunidade desenvolvida a partir de uma santidade de base. Quem esteve com a gente no curso que a gente chamava de GDS, há, sei lá, 10 anos atrás, sabia que essas letras signifiam, era um curso de desenvolvimento mediúnico, mas que era, as letras GDS era Grupo de Desenvolvimento da Santidade. Opa! O pessoal metido. Mas é o inverso. Por que razão? A gente entendeu o seguinte: o santo, quando alguém se torna santo, a mediunidade vem. Naturalmente. Quando alguém desenvolve a sua mediunidade, não necessariamente a santidade vem naturalmente. E esse é o grande desafio quando a gente tem, e era preciso que houvesse, um trabalho como o Espiritismo trouxe. Mas, ó, comunicação aberta. Se virem e vão saber como vocês fazem essa modificação, essa comunicação. E se não tiver cuidado, vai ser médium, e isso aqui não vai ajudar em nada. Vai levar para o bezerro de ouro e não para encontrar o menarca, esse consolador. Portanto, ele tinha a santidade de base. E a mediunidade dele começou, ele veio com toda a força. Senta na mesa, imediatamente percebe que o copo estava envenenado e diz o seguinte: olha só, vocês trouxeram esse copo aqui para me matar, não vai acontecer isso. Eu não vou desencarná-lo, vou vir agora. Quem orientou isso a vocês são essas entidades que estão, os demônios que estão aqui perto, e nesse momento eles vão sair junto com o que está aqui. O copo se esfacela, quebra sozinho, derrama aquele vinho, e o Bento, pessoal, gente, não me quer? Tchau. Volta para sua caverna. E aí a volta dele começa a vir gente. Um dia ele resolve vamos juntar essa gente. Então vamos fazer um mosteiro. E no Monte Subiaco, ele funda pequenos mosteiros, chegaram a ser 12, onde ele se reunia com essas pessoas e o acolhia, quer dizer, buscava acolhimento para ele, os acolhia e fazia com que essas pessoas trabalhassem primeira e profundamente no seu interior, para depois poder se tornar arautos daquilo que ele chamava de um evangelho vivificado, não vinculado àquela brigalhada religiosa que estava à sua volta. Certamente ele naquele momento não tinha completa noção disso, mas o que estava sendo determinado a Bento? Salvar a essência do cristianismo. Se não fosse Benedetto e os beneditinos, nós não teríamos hoje nenhum sinal do cristianismo no sentido mais profundo. Ele faz ali uma ilha de resistência de espiritualidade dentro dos mosteiros e faz um trabalho profundo. Como ele era um cara muito, além da mediunidade e da santidade, ele era um sujeito profundamente sábio, no sentido de ter uma sabedoria e uma erudição mesmo profunda, ele entende o seguinte: até porque naquele momento a Igreja Católica estava estabelecida, mas não estava com o poder que vai ter depois. Então havia uma certa liberdade para lidar com conhecimentos vindos de outras fontes. E Roma naquele momento estava sendo bombardeada, não só politicamente pelas hordas de bárbaros, como vinha gente do mundo inteiro. Então, é perfeitamente perceptível que dentro dos mosteiros começa a se acumular uma sabedoria espiritual que transcende ao cristianismo. Sempre com uma ótica dentro do cristianismo, mas que transcende. Então ele admite, por exemplo, tudo aquilo que dentro da tradição chamada pagã havia de espiritualidade. Há mistérios profundos, os mistérios de Eleusis, há profundas iniciações espirituais dentro do que se chama paganismo. Bento traz isso, traz as obras dos grandes filósofos gregos e romanos e as traduz, as preserva, mas acima de tudo
era um conhecedor profundo de espiritualidade, e eu, como a gente vai vendo, certamente conhecia a Kabbalah, certamente conhecia, não havia ainda o sufismo. Ele vai nascer em 480, vai desencarnar em 574, desculpa, 547, troca o número. 23 anos depois vai encarnar Maomé, em 570. Então, dentro da tradição espiritual, nós vamos ver que a proposta para o mundo era fazer com que no beneditismo se concentrasse a substância profunda da espiritualidade cristã e que ela pudesse preservar o contato com as outras fontes de sabedoria espiritual. E quando Maomé viesse, lançasse as bases do primeiro grande movimento ecumênico da história. Era essa o início do islamismo. Falhou. Mas esse era o que estava proposto à entidade de Muhammad Qadhi, de fazer uma junção harmoniosa de todas as fontes. Falhou. A palavra falhou até muito, mas enfim. E dentro do Ocidente. E até porque é de Bento que vai surgir toda a espiritualidade cristã, é de Bento que se irradia depois todas as ordens. Ele não funda uma ordem. Deixa eu ver o que eu vou pulando aqui, porque a gente vai falar, eu quero ver se a gente dá Já falei disso aqui, né? Quer dizer, a cidade do Subiaco, ok, tesouro espiritual, ótimo. Beleza. Vamos ver se não está coisa de fora. Vamos tentar de novo? Alguém. Desculpem o intervalo aqui, tá? Mas é. Vamos ver se a gente consegue. Esse defeito da vela também, né? Mas essa janelinha geralmente não tem. À sua volta se juntam companheiros que vão se transformando nos seus primeiros companheiros. Um fica especificamente lá no Mauro, que é aquele que vai acompanhar Benedetto durante os momentos dele a sua vida. E também começa a acolher crianças para educar. Pais se começam a perceber, vão levando a Benedetto, os seus filhos, para que ele os educasse dentro de uma visão de espiritualidade que fosse profunda e, ao mesmo tempo, ensiná-los retórica, música, geometria, né, que eram as matérias da época. Aquela história vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, a santidade dele vai se mostrando cada vez mais intensa. E ele vai criar uma regra. Uma regra dos seus monstros. Essa regra vai se modificar ao longo da história. Mas quando a gente olha a regra de São Bento, a gente vai ver o conhecimento danado que ele tinha de espiritualidade profunda, inclusive, certamente, de magia teúrgica. Por que razão? Se vocês forem olhar a regra, como é que é? Macumbeiro. O Gilberto gostou aqui. Sim. Você sabe que os monges são os primeiros levados a orar. Tem isso não está na regra não, mas ficou uma frase que caracteriza os beneditinos. Em latim. Ora e labora. Ora e trabalha. Então, nas suas comunidades não entrava esmola, a não ser em momentos muito graves. Eles tinham que plantar, fazer a sua própria horta, plantar o seu próprio alimento, viver daquilo. Doar tudo que podiam doar em excesso, além do que eles podiam comer. E a oração. E olha que coisa interessante, né? Isso aqui não está na regra, mas ficou com uma frase capital, e no beneditismo fala isso. Não há trabalho sem oração, não há oração sem trabalho. A palavra ora está incluída dentro da palavra labor. E portanto você acreditar que o trabalho das mãos, o trabalho da nossa mente, o trabalho do que seja,
desvinculado de um estado de ligação com o divino, com o invisível, seja efetivo, é um grande engodo. Pode funcionar até temporariamente, mas jamais terá raízes profundas. A oração é o fundamento. É o fundamento, e Bento entendia isso como ninguém. Tanto que na sua regra os monges oram, né? Quando acordam, nas primas, nas terças, nas nonas, na hora do meio-dia, nas vésperas. Ele diz assim: nessa oração você vai pegar o Salmo 118, vai pegar o versículo tal e repete ele 3 vezes. Nessa daqui o Salmo 91, mas isso faz aquilo. Tem toda uma regra teúrgica de um processo de entendimento que os Salmos, por exemplo, não é apenas um livro de poesia ou de reza, mas um livro de profunda magia, em que ele traz para dentro da visão cristã, e os monges beneditinos até hoje fazem isso. É claro que, com o tempo, os beneditinos vão tomando... Né? Enquanto ele estava vivo, essa história cresceu tanto que o Benedetto se torna um ícone onde todos acorriam. E ele começa a fundar outros mosteiros. E aí, eu vou contar agora para vocês, né, é o que é importante que a gente conte, compartilhe as histórias, para entender o que era capaz de fazer um ser com esta consciência. Talvez Francisco de Paula, Antônio de Pádua, mas iguais, talvez, mas não maiores, com tanta capacidade de fazer aquilo chamado milagre como Benedetto. Isso é uma das coisas, primeiro, porque ficou conhecido para nós até hoje, e que saiu de dentro, né, da tradição e ficou, é a sua capacidade de desobsessão. Não são centenas, são milhares de criaturas que eram retiradas dos seus estados obsessivos apenas pela intervenção de Bento de várias formas. Ele tinha várias formas de intervir. Uma delas era orando, é o que ele escolhia de preferência. Como era humilde, ele se recolhia em oração, e eu vou dar alguns exemplos disso. A outra era usando o poder da sua consciência, apenas da sua palavra, dizendo o que ia acontecer. Seja para perceber alguma situação que ele não via, teoricamente com os olhos físicos, e entrava dentro dessa situação e intervia, ou seja, para efetivamente mudar a situação com a sua palavra ali na hora. Vou dar alguns exemplos, está na história dos milagres. Uma coisa importante para dizer: essa regra, essa ordem, não são reconhecidas pela oficialidade católica. E, na verdade, o que vai salvar a ordem beneditina é, depois que Bento desencarna, o aparecimento de um Papa que foi aquele que deixou a biografia de Bento, da qual a gente se vale hoje. Gregório Magno, São Gregório, que é aquele que, quem já sabe que Padre Pio, né, a ligação, né, morou encarnado perto de um monte chamado Gargano, na Itália, onde São Miguel aparece para o Papa Gregório. Uma caverna onde estaria um santuário. Se não fosse Gregório Magno, a ordem beneditina talvez tivesse sido levada, inclusive, a uma visão herética. Ele, como Papa, traz para dentro da igreja e mantém esta ordem funcionando, mas ela só vai ser oficializada mesmo no século XII, com o surgimento dos cistercienses, que são uma derivação do beneditismo, em que se oficializa e depois se oficializa de novo a ordem beneditina, e ela fica estabelecida dentro da igreja. Mas esses séculos todos serviram primeiro para os beneditinos. Quem já leu O Nome da Rosa? Ouviu o filme? Né? Conhecidos por compilar toda a sabedoria e montar isso é uma coisa que eles faziam. Mas não fazem só isso não. Fazem de tudo, né? Inclusive sessão de materialização. Sim, as entidades se materializavam para conversar com eles. E Bento era um médium de efeito físico. Alguns exemplos. Histórias sobre o que ele podia e pôde fazer. Ele tinha alunos, né? Crianças. E Subiaco ficava perto de um rio que passava no pé do monte. E as crianças gostavam de brincar ali. E ele ficava num mosteiro, na encosta do monte, orando, vivendo, trabalhando, fazendo o seu trabalho como um deles, não se julgava melhor que ninguém. E um belo dia ele está parado com o Mauro, aquele que eu disse que era o senhor assim: Mauro, corre agora no rio, corre agora para salvar o Plácido, que era uma criança, e ele está se afogando. O Mauro, agora! Imagina, desce um monte, entra no rio,
Mauro anda por cima da água. Vai lá, pega o plástico, tira da água, corre. Se dá por isso, quando sai. Igual São Pedro quando eu vou no mar. Que demais, junto comigo. O vento décimo, assim, meu Deus do céu, desmaiou por quê? Uma percepção à distância e uma intervenção de salvação. Essa é uma história. Vamos a outras, eu acho que são importantes. São inúmeras delas. Intervento mesmo, cura. Lepra, que era comum naquela época, há dezenas de casos de lepras curadas instantaneamente. Cegueira, a mesma coisa. Mas há alguns casos bem marcantes. Deixa eu ver aqui. Eu não escrevi nenhum deles, vou lembrar de. Há um que eu gosto muito de falar porque mostra quando alguém tem essa consciência e sabe que a oração e a consciência são parceiros inseparáveis. Essa história diz isso muito bem. Ele estava ali sempre olhando, né, com uma consciência do que estava acontecendo, com a sua percepção. E começou uma fome muito grande na região, na Itália inteira. E a ordem dele: estamos contando aqui o que tem, vamos diminuir a nossa comida, vamos passar a dar tudo o que tem no nosso tempo. E a ordem era bater na porta, pedindo comida, tem comida, entrega. Imagina que eram algumas dezenas que moravam ali. O ego, de repente, pô, São Bento, ninguém chamava de São Bento, né? Benedetto, Abade, segura a barra aí. A nossa dispensa é complicada, está acabando. A ordem é para dar. Bateu na porta, faz favor. Tem 2 episódios, eu vou juntar um no seu para não ter tempo ali que eu estou preocupado. A nossa meditação. Um dia, são 2 grandes fomes, então eu vou juntar um episódio. Um dia ele diz assim: vem cá, vocês estão com medo disso tudo? Vamos passar a noite toda rezando. Mandou o nome, né? Reza. Deu a aurora, assim, não sei se foi o Mauro, lá na porta abre ali, lá. Havia 12 sacos de farinha, da altura quase uma pessoa, de trigo, cheios. O monte, só para vocês terem ideia, o Subiaco tem 1.400 metros de altura, os mosteiros são postos a 400 metros de altura mais ou menos, em platôs. Alguém subir com 12 sacos de farinha e colocar ali é meio difícil. Essa é não aprenderam, né? Como os apóstolos não aprenderam com Jesus, como a gente não aprende. Verdade, né? Como a gente não aprende. Mesma situação. Olha, bateu uma porta, eu quero que vocês deem. Aí bateu um pedindo: o que tem aí? Aí veio para Abade, o mestre, só tem uma garrafinha com um pouquinho de azeite. E a gente, muita gente. Mas você faz favor de doar, entregar para a pessoa que está pedindo? Baixou a cabeça e saiu. Chegou lá fora, falou para o cara: não tem nada. Pode ir, desculpa, acabou. Pegou a garrafinha de azeite e guardou na despensa. Eu acho que ele devia ser um noviço, alguém que não conhecia a forma da figura. Daqui a pouco acabou as completas e assim: manda chamar o fulano aqui. Por que você guardou o azeite? E você mandou a pessoa embora e guardou o azeite na despensa? Não, mas... por quê? Agora vai lá, pega o azeite traz aqui, quando ele era bem bravo. Mas fazia com amor. Que é o fundamento das coisas. Braveza só com amor. Traz agora o azeite aqui. Ele pegou e disse: abre a janela. Vamos no monte. Né? Joga essa coisa pela janela agora. Não, mas... jogou aí o barulho, né? Imagina o barulho. O azeite que todo mundo estava querendo botar na boca. Talvez pelo menos... Agora vai fazer o seguinte: você vai descer lá e vai pegar a ampola de azeite ou de vidro. O cara se mexeu, foi lá, pegou e trouxe. Inteirinha, sem quebrar, e com o azeite lá dentro. Agora você tem, vai lá, traz aquela ânfora maior que a gente tem dentro da cozinha. Joga o azeite aí dentro. Ele jogou. Não lembra se tá ficando maluco, né? Tá com a fome, sei lá o quê. Pingou aqueles azeite e daqui a pouco a coisa começa a mexer.
daqui a pouco não transborda azeite, molhou o chão da sala todo de azeite inteirinho. Diz assim, olha, eu preciso falar alguma coisa. Vamos começar por onde deve? Por estranho ou não, a ordem não é essa. Onde a gente guarda a oração? Eu repito uma pergunta que eu ouvi há 30 anos atrás, no meio da minha saída de adolescência, quando a oração para mim era eventualmente, e aí, tudo aquilo que a gente planta e colhe. E um dia eu ouvi essa frase no meu ouvido. Onde você guardou a oração? A partir daquele dia eu comecei a tentar, e não foi fácil, orar todos os dias. Hoje eu posso dizer que eu consigo. Eu posso dizer para vocês que isso aqui vale a pena tentar e vale a pena provar. Esse é um dos milagres que ele faz. Devedores, pessoas que deviam e batiam na sua porta. Ele chegou a dizer para um especificamente, dizer, quanto você está devendo? Tanto? Ok, deixa eu rezar aqui dentro. O cara é desesperado, ameaçado naquele época, você podia matar uma pessoa por dia. Prender, sim, até matar. E ela dentro rezou para assim, fulano, agora vai lá na dispensa, abre aquele saco e tira dali o que está lá dentro. E vinham as moedas exatamente para pagar a dívida daquela pessoa. Uma vez um sujeito, um agiota da redondeza de perto das cidades que ficavam ali em volta, traz um sujeito amarrado. Não sei porque o sujeito achou que São Bento ia dar um jeito no cara para pagar o que devia dele. Não, tem gente que vai na igreja pedir para matar alguém, né, que reza, que faz trabalho de magia. Bom, mas ele é um mágico, né, é um milagreiro, eu vou lá pedir que esse cara está. E leva o cara amarrado. E São Bento ficava o tempo inteiro ali, enfim, no seu trabalho, mas estava no momento de oração, e olhando um livro. E o sujeito chega fazendo um estardalhaço na portaria, e o cara amarrado, estou trazendo ele aqui, quero que vocês que vai ter que me pagar, é agora! Aí chega perto de São Bento faz assim, levanta o olho, o laço se desfaz, cai no chão. E o sujeito que tinha levado, logicamente tomado de pavor, se atira no pé de São Bento e passa depois a ser, inclusive, dos seus companheiros. Mais coisas. Um pai uma vez bate na porta com um filho pequeno morto. E chorando, desesperado. Me dá de volta meu filho, me dá de volta meu filho. Ele fala assim, eu não tirei seu filho de você no primeiro momento. Ele foi até o ano. Mas por favor, aquele desespero, ele vai tocando ele. Eu estou dizendo para diferenciar as duas formas de trabalho. Eu contei para vocês algumas que né? E tem outras tantas para a gente falar. Quando ele ouve aquilo, ele vai se emocionando. O pai desesperado com aquela criança desencarnada, ele vai assim, vem cá, traz aqui, coloca, leva para o altar de São João Batista, para quem ele era depois. Coloca aqui, ajoelha e leva, e todo mundo faz uma oração pedindo misericórdia a Deus. Absolutamente tocado. E não sei quanto tempo dura aquela oração. E daqui a pouco a criança começa a se mexer, ele entra sozinho no altar, na capela que ele está, e ele sai da criança entrega. Então nós estamos falando de um ser de consciência crística. E se olhar o trabalho dos beneditinos, nós vamos ver que o que ficou para nós hoje é uma parte muito importante, que é a parte de preservação da espiritualidade, da sabedoria. Não se esqueçam que a Europa ia entrar na Idade Média, estava entrando naquele momento na Idade Média, uma baixa Idade Média onde se esfacelaria tudo. A preservação que Bento faz, mas mais do que isso, o que está por detrás, a mostrar que estava sendo rememorado algo importante, que era a força da espiritualidade, para que não morresse isso. A gente tem que entender aonde vai a grandeza desse espírito. Tanto é que, agora as últimas coisas, no Testamento, como eu falei, da medalha, né? A
medalha é um dos signos que mostra isso, da magia, no sentido, a palavra teúrgica, magia divina. E que a gente hoje vê, quer dizer, tem beneditinos e beneditinos, né? Tem aqueles que chegam, ó, traz aqui que eu vou benzer a medalha. Quem é que já foi na Semana Santa, no sábado de Aleluia? Se vocês forem ao mosteiro de São Bento aqui, você vai toda lá, levantou o dedo. Vocês vão ver que tem uma procissão, tem uma fogueira, todo mundo escreve os seus pedidos com papel e olha na fogueira. E os monges passam ali, fazem a procissão, tem um ato mágico, né? De magia profunda que ele conhecia, sabia, e dentro do beneditismo você sabe disso. O que eu estava falando aqui, que perdi, a medalha sim, mas eu ia falar uma outra coisa antes. Sim. A magia, enfim, a gente comentou dos salmos, eu já disse aqui. Depois, o fato da gente saber, né, coisas. O que é essa medalha? Alguém tem medalha aí? Você já viu o que tem na medalha? O que é? Eu já tenho uma ali, mas na época a gente não. Na verdade, assim, só para exemplificar, são duas partes. Uma tem a efígie de São Bento, mostrando o episódio do cálice do veneno, que esfacelas. Do outro lado tem uma cruz, só que não é uma cruz, não é uma cruz. É pequenininha, mas vocês estão muito da vida. Vai chamar São Bento, bota uma luz aqui, tá vendo? É uma cruz que está aqui no centro. Essa cruz não é uma cruz reta, ela tem. Isso aqui tudo é teúrgico, tá? É um amuleto no bom sentido da palavra, como são os amuletos cabalísticos, como são. Eu falei que tem beneditinos e beneditinos. Tem um cara que vai lá e reza, não tem ninguém. E tem aquele, né, que estamos, por exemplo, na Itália hoje, né, que é assim, lá perto do Vaticano. Olha, esta medalha, a primeira coisa que a gente tem que saber é não se transformar isso em um objeto de idolatria, de culto. A medalha não é nada. Até o cara tem razão. Vale a oração, olha, tem toda a razão, mas caramba, então tem que dar a medalha, não é só orar. Então é um conflito que existe dentro da Igreja Católica, mas os beneditinos assumem isso numa boa. Essa aqui tem assim, ó, se não me engano, CS, eu não sei a ordem aqui, que é Santo Pai Bento, né? O C, o S, o BP, e no meio tem o C, SSML. Cruz Santíssima seja a minha luz. Em transversal, ND, MD. Tem uma grande aqui, ó. Se vocês quiserem passar de mão em mão para olhar, todo mundo conhece isso aqui, ninguém nunca deixou de ver, mas CS, SML, ND, SMB, CS e PD. Que a cruz seja sobre o nosso Pai Benedetto, cruz santíssima seja minha luz, nenhum dragão seja meu dominador. Então, isso aqui tem poder sim. E mais poder ainda se a pessoa entende, ora, se conscientiza, se transforma naquilo que a gente chama, o Rachadinho vai ensinar, o magnetófono. E aqui em volta tem vai de reto de Satanás, se beba do seu próprio veneno, as iniciais dessas frases. Que a gente vê hoje na internet, né? Volta e meia passa no perfil da gente lá, a oração de São Bento, com essas frases. Mas isso daqui foi instituído por ele porque sabia que alguém que estivesse munido de um objeto como esse, com consciência, né? O objeto em si tem, isso aqui é um pedaço de metal, mas o invisível que eu posso colocar nele, a vibração que eu posso pôr, ele se transforma num magnetóforo, como dizia o Luiz Alves. Algo que é sensível a radiações poderosíssimas, no caso da teologia, e que limpam, protegem, por aí vai. Não avancei mais. Como é que é, Gilberto? O empatuar, exatamente. Eu vejo o espírito de qualquer coisa que a gente tenha, um símbolo do homem, né? Uma trança budista. Essas coisas são todas expressões materiais na forma de energias sutis.
Mas o que importa que a gente faça é trabalhar no tempo interior. É isso que a gente vai fazer agora, nesses 20 minutos que nos faltam. Até reverenciando essa figura. O que eu gostaria, não consegui, a gente poderia falar sobre o que ele fez aqui mais uma hora. Histórias mil, né, de renúncia. Só uma. A um dos mosteiros em que ele foi extremamente atacado por um padre que estava à sua volta, ali, cheio de inveja. E ele falou assim: quer saber? Incomodado se muda. Né? Eu estou fazendo mal aqui, quem vai embora o senhor? Pegou a mochila dele, ó, saiu. Porque ele se afastou alguns quilômetros, um Mauro, ele era o cara aqui, né? Chegou correndo. O sujeito que era um invejoso chamava-se Fiorenzo. Pai, quero dar uma notícia ótima para o senhor. O senhor está andando aí uns 30 quilômetros na estrada, o Fiorenzo acabou de morrer. Se agora você vai ajoelhar para pedir perdão, onde é que já se viu isso? Ficar feliz, mas ele queria. Está escrito no Evangelho. No Evangelho está que a gente tem que orar pelos inimigos. Eu não estou nem um pouco feliz com essa história. Coitado dele, agora você vai orar e vai fazer penitência. São os beneditinos que vão acolher Francisco de Assis. Se você não olhar a história de Francisco de Assis e Clara de Assis, quando ele sai, ele vai ser acolhido no mosteiro de São Bento, que havia na proximidade da Fonte Única, e é um terreno doado pelos beneditinos e que vai abrigar a primeira comunidade franciscana que está até hoje lá, onde tem a igrejinha da Fonte Única. Clara de Assis, quando sai, ele pega a Clara e vai entregar ao mosteiro feminino. Era isso que estava faltando. Escolástica. Ela fez tudo. Eles se encontravam sempre. Se viam uma vez por mês. Ela no mosteiro dela e eles se encontravam no terceiro dia. Quando ela estava para desencarnar, ela pediu que encontrasse com ele e ele foi lá. E chegado no encontro, começaram, né, com Francisco e Clara, só que os dois eram efetivamente irmãos de sangue. A noite chegou e ele falou assim: eu tenho que ir embora com os meus companheiros. Chegou a noite. Não, fica aí. Eu não posso, tem que ir. Tipo, aí ela recolhe essa oração, meio temporal daqui, mas se você não tem jeito mesmo, né, irmão? Eu só queria que você ficasse mais um pouquinho. E ele estava no seu mosteiro quando ela desencarna e ele diz assim: vai saber o que está acontecendo, porque eu acabei de ver o espírito dela subindo ao céu como uma estrela, uma pomba de Deus. Eu quero saber o que está acontecendo com ela. Foram lá exatamente na hora que ele tinha visto. Eu acho que eu tinha desencarnado. 40 dias depois vai ele. O Mar Samadhi. Disse: olha, eu vou desencarnar, pode cavar minha tumba. Não, cava tumba. Vai ser agora. Começa uma febre, lembra da história de Ciro Tércio. Essa febre dura alguns dias. Ele já reúne os seus discípulos e só volta e disse: agora está na hora de eu ir. Siga. 40 dias depois dos escolares que vai. Então é alguém que tem que ser reverenciado, sim, por nós como um canal de espiritualidade profunda que está à nossa disposição, que é um ser crístico. E ainda bem que cai os dias dele no meio dessa história que a gente contou no início. Ou seja, para nos ajudar a entrar nessa vibração e limpar, transformar o limão numa limonada, a gente pode contar com a ajuda de Bento. Vou dizer quais foram as encarnações de Bento. Eu ia falar, essa missão no final eu falo, então vamos fazer alguma meditação agora? A gente não vai falar nada. Não, mas vamos primeiro a gente faz a meditação. Quantos anos? Vamos fazer uma beneditina hoje, né? A gente vai falar. Quem é hoje que não conhece o canto gregoriano, que foi Gregório Magno, o Papa, que faz aquele canto todo se traduzir em obras específicas com notação musical, inclusive, que é uma das contribuições absolutas da música ocidental, mas que tem todo um toque oriental no canto gregoriano, né? Meditativo, tem unicidade, né? Tem segundas vozes, tem uma só voz, e que fala diretamente numa ligação do ser com a espiritualidade mais profunda. Por favor. Gente, então quem quiser dar uma esticada, trabalhar nessa meditação,
E agora vai ser uma regra nessa casa. A gente vai voltar ao que era no início, não tem trabalho, não tem encontro nosso aqui que não tem meditação, até porque isso é o fundamento do palavrório. Só quando ele está, quando a gente consegue criar uma base para isso, a meditação, cada um de nós pode falar. Antes de nós conhecermos, o que eu quero dizer é que nós não estamos reunidos numa família espiritual por acaso, nós todos temos caminhos em que experimentamos, provavelmente de forma não tão equilibrada, essas visões da espiritualidade. Portanto, em muitas encarnações nós estivemos vestidos ou do hábito franciscano ou do hábito beneditino, ou com a maior tristeza nas púrpuras da hierarquia, no momento que nós nos reunimos agora, antes que nós possamos sentir de verdade a alma em cada célula do nosso corpo, deixando que a mente, nesse momento, os pensamentos deem lugar à quietude da presença. Nesse instante não há passado, não há futuro, há apenas a força da presença. Isso é vislumbrar a eternidade quando nós conseguimos. A nossa respiração, o nosso cigarro, se transforma em algo consciente. Compreender que pensamentos, mentes são apêndices do ser. Que nossa essência é luz, silêncio, presença. E a presença não se traduz em dor nem em sofrimento, mas sim uma bem-aventurança. Vamos respirar. Criando as condições para que construamos dentro de nós um local onde a nossa oração possa ser exercitada, possa se transformar num poder ativo, suportada pela fé, os amigos que aqui estão conosco, que vão estar sempre ao nosso lado quando nós conseguirmos estar nesse estado. Então, por alguns momentos, não vamos nos preocupar se os pensamentos chegam. Nós temos aprendido que toda técnica de meditação, os pensamentos passam. E a cada movimento de inspiração, de expiração, o prana, a luz, vai se estabelecendo no nosso ser, o trono divino, o templo que nós estaremos construindo. Então vamos respirar de forma retirada. Olhos fechados. Mas coração desperto. Para que nós possamos construir um templo de pedras vivas, é preciso que nós sintamos no centro do nosso peito vibrar a luz da presença, a luz crística, a luz cósmica, seja qual for o nome,
começar em amor, aquecendo a nossa alma. Vamos experimentar isso. Uma lâmpada que aquece e não queima, acesa no centro do nosso peito. Esse calor vai se expandindo, vai transcendendo os limites do nosso corpo físico, mesmo da nossa alma, a cada movimento espiritual. E as muitas luzes que vão sendo despertas em cada um de nós, em cada um dos amigos espirituais que aqui estão conosco, vão se fundindo. Se transformando numa só luz. Mas dentro do centro do ser de cada um de nós está o foco que se unifica aos outros. Nós podemos sentir, sem perder a individualidade, esse amor. Não importa como nós o estejamos experimentando, se fortemente presentes, apenas uma percepção leve, não vamos nos cobrar. Vamos apenas entregar a força sublime e suprema do Criador Pai e Mãe, a força que está em nós. Agora, como se nós, com uma magia sublime, pudéssemos nos transformar num pequeno ser que está posto dentro do nosso cérebro, como se nós diminuíssemos o tamanho de um liliputiano. Vamos mergulhar dentro de nós mesmos, olhando o nosso corpo agora como algo menor, os veículos extrafísicos, e vamos descer em direção ao centro desta luz no nosso tórax, descendo pela coluna superior, da nuca, entrando nesse centro de luz, e ao chegarmos ali, cada um de nós encontrará o seu próprio templo interno. À semelhança da caverna física, onde Benedetto, por 3 anos, dia e noite, orou e meditou, confiando no que ele fazia. Era um movimento que o mestre de Nazaré proclamou a cada um de nós fazer, seja como criancinhas, e vinde a mim. Ali está o braço, os braços abertos do Cristo interno, nesse tempo, nós como crianças, vamos buscar um encontro com Deus em nós. Em silêncio agora, cada um de nós perceba como é esse tempo. E isto aos poucos, quando perseverarmos nesse trabalho, tomará cada vez mais nitidez e mais realidade. Será talvez uma luta, não sei, talvez as paredes sejam de cristal, talvez tome a forma de um templo, vinculado a alguma tradição espiritual. Não importa. O que importa é que esse mergulho nos leva à única forma de nos comunicarmos com a divindade, através
luz que se expandiu, que está unindo os pontos que estão em nós, nos mostra que o segundo passo é buscarmos o irmão e a irmã, seja quem for, sem julgamento, com amor absoluto, com força viva e curadora, regeneradora e transformadora, libertadora de karmas. Vamos ficar em silêncio agora, cada um de nós. Não apenas visualize, mas experimente o perfume, a luz, a força de regeneração que existe nesse tempo interno. Que Deus o permita, a partir de hoje, a cada dia, ganhará uma pedra viva, trazida pela nossa nação, pela nossa terra. Vamos ficar alguns momentos em silêncio agora, para que falem mais amigos na presença de Deus. Essa luz possa transbordar e atingir aonde seja no mundo inteiro, porque o mundo se transforma. Como diz para Mahansa Yogananda, um adorno que flutua no manto da mão divina. E nós somos nesse momento unos com a mãe divina e com o Pai, e que essa luz atinja. Que essa luz cure, que essa luz liberte os nossos mais amados, filhos, pais, amigos, companheiros, irmãos e irmãs, que possa abrir caminho dentro de nós mesmos, para que encontremos ali dentro cada ser que habita esse planeta, cada um que sofre. Que a luz que aqui nessa casa livre se una às luzes de todos aqueles que oram e que meditam nesse momento, onde seja, sobre a face desta casa que habitamos, nossa terra. Mas que dá os nossos mais queridos sempre também. Interior, se tornando mais nítido cada vez mais. Esse santuário interno. Vamos novamente subindo pela coluna, até nos tornarmos novamente proporção do nosso corpo físico. Que essa oração de força, composta pelos pontos de luz acesos em cada um de nós, manifeste todo o seu poder, onde seja e como seja,
E que vento que aqui vibra nos cubra com o seu manto, que representa o Espírito que nele vive, e nos guarde, nos liberte, em nome do Eterno. Nossa gratidão absoluta aos pés desses amigos que aqui estão, aos pés do nosso Pai, da nossa mãe. Célia, mais uma vez esse nosso encontro, esse nosso aprendizado, que possamos não deixar esse recinto físico estarmos de olhos bem abertos, de coração bem vivo, de mãos e pés fortes, para que abençoados possamos, por nossa vez, com a nossa palavra, com os nossos atos, com a nossa presença simplesmente, e com o nosso olhar, como vento, todos aqueles que o seguem, essa miríade de santos que ilumina todo este recinto e os nossos corações, principalmente, como o vento e todos esses irmãos o fazem. Profunda gratidão. Nos preparar para seguir transformando esses dias em dias de luz, em dias de vitória, em dias de poder, em dias de amor incondicional. Aos poucos vamos preparando essas coisas, pelo amor incondicional desses irmãos que cuidam de nós. Que a paz seja conosco. Que essa seja mais uma semana, mais um dia, e dia após dia, abençoados. E nós, com os nossos amigos.